O avivamento no Novo Testamento. Este é o tema da aula de hoje. Sejam bem-vindos a este canal. Eu sou o pastor Daniel Coelho. Em nome de Jesus, estaremos ministrando mais uma aula para edificação e crescimento espiritual. O texto áureo dessa lição se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 10. Mas antes de lermos e entrarmos nessa lição gloriosa, pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia, caneta e papel e vamos para mais um conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Você que já é inscrito, compartilhe, divulgue no grupo da igreja, nos ajude a divulgar o Evangelho de Cristo. E lembrando que toda semana, vídeo novo aqui no canal. Amém? Pega a sua revista, texto áureo, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10 nos diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirás e ele te daria água viva. E ele te daria água viva. Que lição gloriosa! A verdade prática nos diz assim: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual. Eu vou repetir. A palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual. Por isso, o avivamento no Novo Testamento. Os objetivos dessa lição são três. Primeiro, nós vamos apresentar o avivamento nos evangelhos. Segundo, saber como se deu o avivamento no livro de Atos dos Apóstolos. E terceiro, conhecer o avivamento das epístolas e no livro de Apocalipse. Amém? Lembrando que o Novo Testamento são 27 livros, então essa aula vai apresentar uma visão panorâmica. Amém? Então, nessa lição, teremos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Primeiro tópico dessa lição, o avivamento nos evangelhos. Olha só, primeiro ponto do primeiro tópico, Bíblia aberta, revista aberta, caneta, lápis, caneta e caderno na mão. Presta atenção aqui. O Evangelho de João foi escrito no ano 80 a 95 depois de Cristo. Tem uma abordagem diferente dos outros três evangelhos. Daí não é considerado um livro sinótico. Por quê? Evangelhos sinóticos e o Evangelho de João. Olha só. O Evangelho de sinóticos, dão ênfase ao seu ministério na Galileia. O Evangelho de João dá ênfase ao seu ministério na Judéia. Os evangelhos sinóticos falam mais de Jesus e as multidões. Já o Evangelho de João fala mais de Jesus e os indivíduos. Tá anotando aí? Olha só. Os evangelhos sinóticos, seu ensino concentra-se na ética, prática da vida cristã. Já no Evangelho de João, seu ensino concentra-se na pessoa do Senhor Jesus. Olha só, nos evangelhos sinóticos, narra o que Jesus fez. Já no Evangelho de João, narra quem Jesus é. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, narra o que Jesus fez. Já no Evangelho de João, narra quem é Jesus. Olha só, deu para notar? Se não, dá pausa no vídeo, escreve aí em nome de Jesus. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente é revelada aos homens. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14. Esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana
mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. E quando vos estavais mortos no pecado e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Colossenses capítulo 2, versículo de número 13. A água que Jesus dá, ela preenche o vazio da alma com a salvação. 2. Sana as necessidades espirituais, emocionais do ser humano. Esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode experimentar. Preenchimento do vazio da alma com a salvação. Sanar as necessidades espirituais e emocionais do ser humano. Falamos do Evangelho de João, agora vamos falar do avivamento em Mateus. Olha só, o Evangelho de Mateus foi escrito cerca de 60 depois de Cristo. É considerado o Evangelho do Reino ou o Evangelho do Rei. Evangelho do Reino ou Evangelho do Rei. O propósito de Mateus é revelar aos judeus quem Jesus é, o Messias. Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia, vivenciar, que está em Mateus capítulo 4, versículo 13 ao versículo 17. O avivamento em Marcos, o evangelho que escreveu Marcos. No evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Então, no evangelho de Marcos, Jesus já é apresentado como servo. Primeiro, Jesus como servo vencedor sobre as enfermidades, os demônios e as forças da natureza e a morte. Jesus como servo sofredor, maltratado pelos líderes judaicos, sacerdotes, traído por Judas, um dos seus discípulos. Marcos 14, versículo 10 e versículo 11. No Evangelho de Marcos, Jesus também é apresentado como servo triunfante. Olha só, ressuscitou, triunfante ao 3º dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno. Que avivamento glorioso! Já no Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas retrata também a humanidade de Jesus. Olha só, seu nascimento singular, a mensagem dos anjos aos pastores, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 10 e ao versículo 14. Um novo tempo que chegava para Israel e o mundo era o avivamento enviado dos céus. Glória a Deus! O Novo Testamento mostra o avivamento que a mensagem de Jesus pode revelar ao mundo. Olha só que coisa gloriosa. Tópico 2, o avivamento nos Atos dos Apóstolos. Lembrando que nós estamos apenas numa visão panorâmica. Amém? No primeiro capítulo de Atos, é registrado as palavras de Jesus quando nosso Senhor disse aos apóstolos em sua despedida. Olha só, vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Atos capítulo 5, Atos capítulo 1, versículo 5. O cumprimento dessa promessa foi o maior avivamento ocorrido na história. A descida do Espírito Santo, que é o ponto 2 do segundo tópico, o batismo no Espírito Santo, registrado em Atos 2, é o cumprimento, olha só, da promessa feita pelo profeta Joel no ano 835 a.C. Joel capítulo 2, versículo 28 ao versículo 29. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Olha só que coisa gloriosa. Os discípulos receberam a promessa
para executar a grande comissão. O livro de Atos dos Apóstolos nos mostra as condições para um avivamento verdadeiro. Aqui nós temos o quê? A raiz que está nas palavras gloriosas de Jesus. Não depois desses dias, não muito depois desses dias, né? Atos 1:5, vós sereis batizados com o Espírito Santo, né? E hoje nós temos tantos teólogos dizendo que o batismo com o Espírito Santo é para aquela época, que línguas estranhas para aquela época. Meu amado irmão, não perca esta gloriosa promessa. Receba o batismo com Espírito Santo. Receba o poder de Deus na sua vida. Essa promessa é bíblica. Essa promessa é para quem crê. Quem crê, recebe em nome de Jesus. Olha só, tópico 3, o avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Olha só que coisa gloriosa. Nas epístolas paulinas são 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Após a sua dramática convenção, o apóstolo Paulo passou por uma radical transformação de vida, de perseguidor para perseguido, e o melhor, de perdido para salvo também, né? Transformação de sua vida, de perseguidor, Deus o transformou em um pregador e apóstolo e doutor dos gentios, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Paulo escreveu, como eu disse, 13 cartas entre igrejas e pessoas, né? Para igrejas e pessoas. Nas epístolas paulinas, em suas epístolas destinadas às igrejas, nós podemos destacar aqui alguns temas, né? Primeiro, justificação pela fé, Romanos capítulo 5, versículo 1. A salvação que está em 1º e 2º Coríntios. Terceiro, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus, que está em 1ª e 2ª Tessalonicenses. E quarto, o advento da alegria dos salvos em Filipenses. Que coisa gloriosa. Não sei se você está ouvindo um barulho aí da vizinhança, carro, cachorro, mas não perca o foco em nome de Jesus. Espero que você esteja entendendo, compreendendo essa aula tão gloriosa, tão abençoada que nós estamos. Vamos lá, primeiro ponto, o terceiro tópico, nas epístolas paulinas, continuamos nela. Vale destacar aqui o apelo dos apóstolos, do apóstolo, né, aos Efésios, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. Esse apelo continua a ecoar atualmente. Amém? Enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Ponto 2 do terceiro tópico, nas epístolas gerais ou universais. As epístolas universais, aparentemente, sem perspectivas, né, avivalistas, apontam para uma vida cristã avivada. Olha só, a saber aqui nós temos 3 pontos. Primeiro, a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida. Cristo superior a tudo, a todos. Amém? Segundo, o valor da fé e da salvação, acompanhadas de boas obras. Terceiro, o valor da santificação e do amor de Deus derramado nos corações dos salvos. Já no livro do Apocalipse, terceiro ponto do terceiro tópico, o último livro da Bíblia traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos. Olha só, como o arrebatamento, né, da igreja, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, grande
tribulação, né? A implantação do glorioso reino milenal de Cristo. Então, no reino milenal, o mundo viverá o maior e o último, grave isso aqui, no reino milenial, né? O mundo viverá o maior e o último avivamento da história. O avivamento também é encontrado nas epístolas e no livro do Apocalipse. Nesta lição gloriosa, compreendemos aqui o avivamento no Novo Testamento. O Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja. É a mensagem de salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. No geral, o Novo Testamento, o plano de Deus para o mundo, bem como suas diretrizes para a igreja, né, de maneira avivada, a sua missão aqui na terra. Então o avivamento mostra para a igreja como ela tem que exercer, né, o seu ministério aqui na terra, com um avivamento gerado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus. Então, meu amado irmão, leia a Bíblia todos os dias. Você não se alimenta todos os dias para ficar forte, para trabalhar, para vencer as lutas do dia a dia, para cuidar dos seus filhos? Então, como um crente vai fazer a obra de Deus desnutrido espiritualmente, fraco? Não tem como. Meu amado pastor, não tem desculpa. Tem que ler a Bíblia todos os dias. Meu amado irmão e irmã, tem que ler a Bíblia todos os dias. Hoje nós temos a Bíblia em áudio. Hoje tem a Bíblia física. Hoje tem a Bíblia no celular, no computador, aonde você quiser tem Bíblia. Em todas as versões. Não tem desculpa. Pastor, eu sou cego, tem a Bíblia em áudio. Pastor, não sei ler direito, tem a Bíblia em áudio. Pastor, eu estou no onde esqueci minha Bíblia. Bíblia no celular. De vez de jogar joguinho, vai ler a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. Amém? Você não vai ser enganado. Você não vai participar de avivamentos esquisitos, malucos. Não. E tenha uma vida de oração. Peça a Deus para que você receba o glorioso avivamento. Amém? Breve, aquele que prometeu aos discípulos que ele voltaria. Eu quero dizer para você que esta promessa é fiel e verdadeira. Busquemos a santidade, a paz uns com os outros, porque aquele que há de vir, Jesus Cristo, virá e não tardará para buscar a sua igreja. Seja abençoado no nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Receba o renovo em nome de Jesus. Receba força e coragem para pregar o evangelho. Que a timidez saia de você em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando. Aqui o pastor Daniel, mais uma aula. Compartilhe no nome de Jesus. Amém?